como vocês estão? Hoje eu quero vir falar de um livro que eu particularmente amo de paixão. Foi um livro que mexeu muito comigo. E eu gostaria muito de compartilhar essa experiência que eu tive lendo esse livro e todas as sensações que eu tive lendo, porque foram diversas sensações. Confesso que mais sensações negativas do que sensações positivas. Mas antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho meu amor por literatura, por filosofia, por marketing. É o canal que eu tô começando agora, então comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Aproveite e me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês acompanharem tudo da minha profissão. Bom, gente, sem mais delongas, eu queria falar de um livro que, assim, eu não tenho nenhum comentário, mas é O Peso do Pássaro Morto. Assim, eu não tenho nenhum comentário não, né, gente? Eu tenho todos os comentários existentes possíveis sobre esse livro. É um livro muito, muito curtinho. Ele é como se fosse poesia, então o jeito do texto não é um texto normal, então ele é um texto mais poético, né? Eu esqueci o nome, como que isso chama. Mas assim, é uma história maravilhosa. Resumindo assim, a história conta a passagem de vida de uma personagem sem nome dos 8 aos 52 anos. E dentro desse livro, ela narra todas as experiências que ela teve e as consequências das ações que ela teve durante a vida. Então, toda ação que ela tinha uma consequência que ela precisava pagar, vamos dizer assim. E foi um livro, gente, assim, que Poxa, é um livro que realmente mexeu muito comigo. Eu acho que eu chorei, no mínimo, umas 10 vezes, sem brincadeira. E é um livro que tem vários momentos dele que você tem que dar uma respirada. Você para de ler o livro, você vai tomar alguma coisa, vai comer, vai dar uma respirada, vai ver um meme no Instagram, no TikTok. E aí você volta. Porque é um livro muito pesado, assim, muito pesado. Tem várias cenas aqui que são de embrulhar o estômago, que realmente você tem que parar, dar uma digerida ali, pra que você consiga seguir na leitura. Porque, assim, é um livro que ele aborda sobre diversos temas, né? Como eu falei, conta a história de uma personagem dos 8 aos 52 anos dela. E você começa a entender a vida dela sobre as abordagens que envolvem luto, maternidade, violência, depressão. E aí, quando eu falo de violência, a gente tem uma violência física, mas a gente também tem uma violência psicológica. Então é algo bem difícil, assim, em alguns momentos, principalmente nos momentos de violência física, que você dá uma engasgada. Fala sobre as perdas e sobre as consequências dos nossos atos, né? Como eu tinha falado, tudo que a gente faz, ele tende a ter uma consequência. E assim, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei com uma sensação de que as coisas realmente, elas são uma bola de neve, né? Quando uma coisa acontece, várias outras coisas acontecem junto. E se uma coisa não tivesse acontecido, outra coisa não ia acontecer. Então tem coisas que realmente elas acontecem porque elas precisam acontecer e elas engatilham para outros acontecimentos na sua vida futura. Então, assim, é realmente muito pesado. Nossa, de verdade, eu teve vários momentos que você para, assim, e você percebe. Mas agora a gente pula pra parte com spoilers, porque assim, eu acho que é um livro que é uma experiência também muito individual, assim como eu falei no último vídeo do A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro muito individual, cada pessoa pode ter uma leitura e uma percepção diferente desse livro, mas ele é lindo. Eu gosto muito de como a autora, ela narra ali, né, como ela narra esse romance, no sentido de como se fosse uma prosa poética. Então, em muitos momentos ele tem esse tom de poesia que parece que você tá, ao mesmo tempo, lendo uma história, mas ao mesmo tempo parece que ela tá escrevendo sobre um momento específico. Então, assim, é uma mistura de sentimentos muito grande. Mas a gente é dividido o livro em várias partes. Aqui no começo do livro, ó, você vê que passa pela fase dos 8 anos, aí depois a gente tem a dos 17, depois a gente tem a dos 18, depois a gente tem 28, 37, 48, não me está focando aqui, 48, 50, 49, 52. Mas assim, as partes que você mais que tem grandes mudanças na vida dela é a infância, que justamente o nome do livro é O Peso do Pássaro Morto, porque na infância ela presencia a morte do animal dela, do pássaro. Aí depois a gente passa para os 17 anos, que a gente tem uma fase marcada ali por uma
uma violência sexual que gerou uma gravidez nela. E essa parte do livro é bem pesada. E aí a gente tem a maternidade, e a partir da maternidade dela, que é a partir dos 18 anos dela, que a gente começa a ver como as coisas mudam. E assim, é realmente muito difícil, porque a maternidade dela é uma fase muito complicada para ela. Então ela tem essa questão dessa violência que ela sofreu, a gente tem a questão dela não ter uma relação muito próxima do filho dela, então ela tem essa angústia e ela tem algumas dores do passado também, que todo mundo tem, então ela traz várias reflexões, assim, então é muito bonito de você ler. Eu falo de sentimentos negativos porque realmente é um livro muito triste, sabe? Você começa a viver as angústias da personagem, você começa a sentir o peso realmente das consequências que tem sobre a vida dela, e você começa a realmente a ficar muito, muito pensativo. Tanto que tem uma parte do livro bem mais no final, assim, bem mais perto, eu acho que dos 37 a do 48, que ela tá viajando pra visitar o filho dela. E ela encontra um cachorro no meio um cachorro abandonado num posto de gasolina. E ela pega esse cachorro pra cuidar. Então o cachorro fica sendo o melhor amigo dela. E ela tem uma relação maravilhosa, uma relação de amor. E aí depois acaba que esse cachorro falece. E ela meio que não vê tanto sentido assim na vida, porque era a única ponte ali, a única forma de amor que ela tinha naquele momento da vida dela. Mas tem várias reflexões ao longo do livro que, sabe, uma frase assim que te pega muito e você fica por dias pensando? Nesse livro tem muito disso. Eu sublinhei algumas e uma das minhas favoritas é: e se não existir o momento perfeito? Mais por culpa do perfeito do que do momento. Então é um capítulo que ela justamente fala sobre essa necessidade que a gente tem de esperar sempre um momento perfeito. Só que às vezes não, esse momento perfeito nunca vai chegar. E ela narra mais justamente por essa questão de culpa da gente sempre ter essa visão de que sempre existem coisas perfeitas, mas que às vezes é culpa da nossa expectativa. E é muito engraçado porque é bem no começo do livro, então a gente vê essa percepção aos olhos de uma criança de 8 anos, né, que começa a descobrir a vida, que começa a entender as coisas, que ela começa a entender os sentimentos dela, e é a partir disso que vai se desdobrando as consequências que ela vive até a vida adulta. Ai, e assim, gente, eu lembro de um momento do livro que eu realmente chorei. Eu não sei se é porque eu tava na época meio sensível, assim, mas é uma frase que me tocou muito, muito, muito. Que é: entendo que o tempo sempre leva as nossas coisas preferidas no mundo e nos esquece aqui, olhando para a vida sem elas. E nossa, gente, sério, assim, eu fiquei um tempão parada, assim, olhando pro livro, falando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito interessante porque você começa a observar a vida dessa criança, né? Então, desde os 8 anos de idade, as coisas começam a acontecer pra ela quando ela já começa a não ter uma relação muito boa com a mãe dela, quando a melhor amiga dela morre, quando o pássaro dela morre. Então, assim, ela começa a sentir os traumas muito cedo. Então ela já não tem essa proximidade com a mãe. Quando a melhor amiga dela morre ainda, ela se sente ainda mais sozinha no mundo. Então ela começa a experimentar outros sentimentos, como dor, as primeiras dores, o primeiro choro, o sentido, assim como você começa a entender as coisas, a dor do luto. Então é sempre... Esse livro, ele não tem um momento que essa personagem, ela não sofre, propriamente dito. Então, é uma história que não tem nenhum momento feliz ali pra ela. A maternidade, aqui, ela aparece em vários momentos, né? Ela aparece tanto na infância, que a gente tem esse distanciamento com a mãe. Ela aparece quando ela sofre essa violência, acaba engravidando e tendo um filho, e ela acaba descontando, vamos dizer assim, essa dor, esse sofrimento no filho dela. Então ela tem uma maternidade não desejada. E isso recorre mais pra frente quando você vê que ela e o filho dela têm uma certa distância. Então ela não consegue se aproximar do filho dela, não consegue ter uma relação muito boa com o filho dela. Durante o livro, você vê que ela tem uma vida, e aí a partir do momento que ela é mãe, ela meio que rompe essa vida, então ela passa a ter essa ruptura e acaba que ela, depois do parto, ela tem uma depressão pós-parto, e ela começa
a sofrer as consequências de uma maternidade, né? Que é você ter que deixar um pouco de trabalhar por um tempo para cuidar do seu filho, ela não tem uma rede de apoio, então as coisas ficam muito mais difíceis. Então você vai vendo que a vida dessa pessoa, desse personagem é sempre um luto eterno, é sempre uma guerra que não acaba mais, e aí tem momentos do livro que realmente eu não conseguia respirar direito, porque como é uma prosa poética, você vai lendo, vai lendo, e é sempre uma história que é pautada em sentimentos mais negativos do que positivos, que tem uma hora que você fala, meu Deus, essa personagem ela nunca vai encontrar a felicidade. Mas é muito interessante, assim, a autora, a Aline, ela traz temas sensíveis para a sociedade de uma forma muito breve, muito tranquila, vamos dizer assim, no sentido de você conseguir entender o que ela tá falando, de você conseguir sentir o que essa personagem ela de fato tá sentindo. Então você lê o livro e você consegue sentir todos os sentimentos dela. Então, realmente, tudo começou, você começa a ver uma cadeia. Então, tudo começou com ela mais nova, que ela tem todas essas perdas. Aí depois ela tem uma violência. Ela é mãe, ela sofre as consequências da maternidade não desejada. Ela passa a vida dela praticamente toda sozinha, ela não cresce profissionalmente. Então, aí quando ela encontra o cachorro, é um momento lindo do livro, você fala, meu Deus, finalmente essa mulher vai ter uma companhia, uma pessoa pra ficar, né, um ser vivo ali pra ficar com ela. E aí, quando o livro acaba, você, tipo assim, acontecem tantas coisas que você percebe que ela sempre ficou presa nessa culpa, nessa dor, nesse sentimento ruim. E acabou que ela não curtiu a vida, não viveu a vida. E ela acaba tendo um final sozinha, que era um final que provavelmente desde o começo do livro você já sabe que isso vai acontecer. Mas, antes de finalizar, é um livro muito bom. Eu acredito que todo mundo tinha que ter essa experiência. Não é um livro grande, não é um livro difícil de ler, mas é um romance muito bem construído, com essas prosas poéticas muito bem pautadas. Em vários momentos você lê e você encontra um pouco de redenção nas falas da personagem, mas acaba que ela tem tanto sofrimento reprimido que essa redenção ela não é suficiente para que ela consiga seguir em frente. Mas é uma narrativa muito sutil, muito bonita e te faz pensar um pouco sobre a vida, de realmente que todas as nossas ações elas têm consequências e que essas consequências elas moldam a nossa vida, e se a gente não se tornar consciente dessas consequências, a gente acaba deixando que elas ditem o nosso futuro e a nossa vida. Mas é isso. Se você não tiver nenhum livro pra ler e você quiser ter uma experiência diferente, leia O Peso do Pássaro Morto. É um livro maravilhoso que eu super recomendo. E muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo, mais um vídeo aqui no meu canal. Vou tentar trazer vídeos semanais sobre livros. Quero trazer outros temas também pra conversar e debater aqui. E é isso. Muito obrigada!